Olá, amigos e amigas. Vamos começar a nossa aula 1 de introdução aos investimentos. Depois de muita dificuldade, simbolizando o laranja, trazendo energia e motivação para que a gente conclua esse exercício. E o amarelo, a intenção dele é justamente riqueza e prosperidade que todos nós teremos ao final de todo o aprendizado, tá ok? Vamos lá. Eu tenho uma motivação e um objetivo para estar aqui com vocês. Especificamente, a minha motivação, para quem não conhece a minha história, é a minha mãe. A minha mãe morreu, já é falecida, né? Biologicamente de câncer. Ela teve câncer no sangue, a gente lutou durante um tempo, mas enfim, ela não resistiu à doença. Porém, eu acredito em doença da alma, acredito em espiritualidade, tenho uma fé, né? E acredito no seguinte, que minha mãe sofreu um estelionato financeiro, um estelionato sentimental atrelado a um estelionato financeiro. E isso fez com que um gatilho disparasse nela e desenvolveu o câncer. Minha mãe não tinha tendência biológica nenhuma a ter câncer. E eu acredito nisso, tá? Justamente por acreditar nisso, a questão financeira me atingiu de uma forma muito negativa. E eu queria ressignificar isso de uma forma diferente. Então eu acho que sofrer o estelionato financeiro, como eu poderia me proteger disso? A gente se protege de qualquer situação com conhecimento. Então eu comecei a estudar o mercado financeiro, principalmente a entender sobre investimentos, crescimento, para poder me proteger e não sofrer o que a minha mãe sofreu. E ressignificar toda a maldade que foi colocada de uma pessoa que fez com que ela sofresse e levasse isso à morte. Então, fazendo isso que eu estou fazendo agora, eu estaria espalhando o conhecimento de uma forma gratuita como eu recebi. Eu venho há 2 anos já estudando o mercado financeiro, vasculhando a internet por informação e recebi muita informação de forma gratuita. Então agora eu quero juntar isso. Eu sou leiga no assunto, eu sou arquiteta, administradora e cientista de computação. Nunca trabalhei no mercado financeiro, não trabalho com investimentos, não tenho corretora, não tenho banco, não tenho nada. Eu simplesmente decidi aprender para me proteger. E agora eu acho que eu estaria ressignificando toda a dor que eu tive ligado a essa questão financeira, fazendo esse tipo de trabalho, impactando a minha rede de amigos, porque ninguém do meu círculo de amizades é ligado ao mercado financeiro, muito menos faz investimento. E eu acho isso muito ruim, porque são pessoas expostas, como a minha mãe estava exposta, como eu sempre tive exposta. Então a intenção é proteger todo o meu círculo de amizade. Essa é a motivação para eu poder estar fazendo esse trabalho. E o objetivo? O objetivo é repassar ensinamento gratuito para impactar a minha rede de amigas e amigos, multiplicar conhecimento. Quanto mais a gente repete tudo aquilo que a gente sabe, mais a gente fixa e pratica de forma melhor, tá? Eu acredito nisso. E a gente gera riqueza entre a gente, entre os nossos amigos. É aquela coisa, você fica rico, faz um churrasco de berinjela, abacaxi, salmão e me chama, ok? Não se esqueça disso. Criar um ciclo de bondade. Gente, é muito sério. Se você tem os amigos, todos eles prósperos e todos eles bem de vida, obviamente todo o seu ciclo de amizade fica feliz porque tá todo mundo feliz. Às vezes você tem um amigo seu que tá abalado e ele te impacta de uma forma que isso pode ser levado para todo o ciclo, para todo o círculo de amizade. Então, quando você consegue impulsionar o seu entorno para que ele seja próspero, você vai junto, tá bom? É isso. Então a ideia é ressignificar o sofrimento que eu tive lá atrás de maldade, atingindo a questão financeira, ressignificar com um ciclo de bondade. Fundamento básico do mercado financeiro. Vamos entrar no assunto. O mercado financeiro é cíclico, tá? Então haverá momentos de alta, momentos de baixa, e esses momentos tendem a se repetir, tá? Ao longo do tempo. Então, após um certo período sobe, depois um certo período desce, depois sobe de novo, depois desce de novo. Então, o mercado, ele é cíclico, essa é a base. Então, nunca estará sempre bom e nunca estará ruim.
o tempo todo. Ele vai se alternar com o passar do tempo. Há muitas teorias que envolvem isso, eu estou falando isso de uma forma muito básica, tá? Justamente porque eu sou leigo e quero falar para leigos também. Os ciclos de mercado, vou trazer aí uma imagem que significa muito bem. Começa aqui com otimismo e termina também com otimismo. Só que vai passar pelo otimismo, vai pela excitação, emoção, euforia, ansiedade, negação. Depois, medo, desespero, pânico, capitulação, desânimo, desespero, esperança, alívio e otimismo de novo. Ou seja, quando o mercado está bom, você tem um ponto máximo de risco financeiro, mas em compensação você está no meio da emoção e da euforia. Quando o mercado cai, você fica naquele pensamento, poxa, o mercado financeiro não é para mim, alguma coisa assim, você fica desanimado, né? E é o ponto máximo de oportunidade financeira. Isso, quando tá o mercado financeiro ruim, é a hora de comprar, e quando o mercado financeiro tá bom, é hora de vender. Você vende caro e compra barato, tá? Revés é temporário, às vezes você vai pedir, pô, eu sou um investidor de longo prazo, não, ou eu acho que o investimento é excelente. Então você tem vários pensamentos dentro desse ciclo. Então isso é só uma imagem figurativa para mostrar os ciclos de mercado. Existem várias imagens na internet, você pode estar pesquisando. Ciclo econômico e ciclo de mercado, como é que eles caminham? O ciclo de mercado, ele antecede ao ciclo econômico, ou seja, o mercado ele funciona através de previsões. Então, se ele prevê que uma coisa tá boa, ele já se antecipa, tá? E, no caso, vai na tendência positiva. Depois, logo em seguida, vem o ciclo econômico atrás da previsão de mercado. A mesma coisa, quando acontece a queda de mercado, é primeiro no mercado e logo em seguida entra um movimento de recessão econômica na vida real. E a mesma coisa, quando há uma retomada primeiro no mercado financeiro e logo em seguida há uma recuperação econômica física na cidade, no país, enfim, aonde que existe a questão física. Aqui é só um exemplo, Estados Unidos e Brasil, mas enfim, é só uma imagem tirada da internet para mostrar que o ciclo de mercado, ele antecede o ciclo econômico físico real, tá? Tipos de investimentos, são dois, basicamente, eu vou falar deles aqui, dois tipos de renda de mercado, de investimentos, tá? Então, a renda fixa é a primeira que eu vou falar. Eu estou colocando um simbolismo, é uma renda constante de acordo com o tempo. E a renda variável, que é o segundo tipo de renda, é uma coisa mais dinâmica, mais volátil, enfim. Só que simbolizar com as duas figurinhas aí para a gente trabalhar isso daqui para frente. Vamos lá, renda fixa, o que é, né? São os investimentos mais seguros. Quem gosta dele? Os conservadores, tá? Eles são, o valor investido numa renda fixa só sobe com o passar do tempo. Você não perde dinheiro. Ele tem um lucro garantido, tá? Mas é aquela coisa, tudo tem um preço na vida. Eles rendem menos que a renda variável. Então a renda fixa dificilmente vai render mais que a renda variável. Lógico que se a renda variável estiver ruim, a renda fixa vai estar melhor, mas proporcionalmente eles rendem menos. Os investimentos é o que a gente fala que é sem alavancagem, ou seja, voltando lá na figura, ela é uma coisa constante, devagar e sempre seria o caso da renda fixa. Por isso que os perfis conservadores gostam muito desse tipo de investimento. A renda variável já é imprevisível, tá? Então, quem gosta mais de renda variável tem tendência a ter um perfil arriscado. O valor investido pode aumentar ou diminuir. Deixa muito claro que na renda variável não há garantia de lucro nenhuma, tá? Mas são questões investimentos que, quanto maior o risco do investimento, maiores as chances de ganhar ou perder dinheiro. Que isso fique muito claro, mas você tem muitas chances de ganhar se você estudar, fizer o investimento correto e não trabalhar com a emoção, trabalhar com a razão.
são investimentos que a gente chama com alavancagem. O que é uma alavancagem? Pensa numa alavanca, né? Você pega uma coisa simples para poder fazer um movimento muito pesado. Ou seja, você pode pegar pouco dinheiro, a renda variável ele alavanca e faz aquele bolão virar um bolão grande. Ou ele pode pegar aquele dinheiro e fazer virar nada, tá? Fique muito claro isso na renda variável. Renda fixa. Vamos detalhar aí mais um pouco. Existe a renda fixa pré-fixada. Sempre o mesmo valor de rendimento no período que durar o produto. Então, quando você for lá na frente a gente vai abrir uma conta numa corretora e tal, para poder fazer o investimento, fazer os nossos exercícios. Então, vai ter lá um produto disponível na corretora. Então, por exemplo, há uma renda fixa pré-fixada a 15%. Ou seja, o ano inteiro, no final do ano, vai dividir aquilo em frações iguais, vai ter 15% ao ano no final. Então é uma coisa previsível e fixa, por isso o nome dela é pré-fixado. Existe outro tipo de renda fixa, que é a renda fixa atrelada a um indicador. Ou seja, é uma renda fixa com variações de acordo com o rendimento, de acordo com o indicador do produto. E esse indicador pode mudar com o passar do tempo. É o exemplo da renda fixa pós-fixada, que é atrelada à Selic ou ao CDI. Hoje, 20 de janeiro de 2023, a Selic está 13,75 e o CDI está 13,65. Ou seja, amanhã a Selic pode mudar. O rendimento vai mudar, caiu para 12. O rendimento daquele proporcional vai ser 12% ao ano, no caso esse valor é ao ano, dali para frente. Então o rendimento ele sofre oscilação, mas ele é garantido, de acordo com o indicador que ele está atrelado naquele produto. Quando você escolher aquele pacotinho ali para você comprar. E, por exemplo, uma renda fixa híbrida é atrelado ao IPCA. O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor. Ele é um conjunto de índices para poder chegar num valor definido. E ele, às vezes, pode mudar todo mês. E o que acontece é isso chamado de renda fixa híbrida. Ele vai mudar, o rendimento varia, aconteceu um problema muito grande e tal, o IPCA pode mudar todo mês, não é a mesma volatilidade da Selic e do CDI, eles mudam com menos frequência, tá? Mas é uma renda pós-fixada. Vamos lá então, voltando, pré-fixada e pós-fixada. A pré-fixada é igual ao celular pré-pago e o celular pós-pago. Como que é o celular pré-pago? Como que é o celular pré-pago? Você paga antes de consumir, você colocou aqueles 15 reais e você vai consumir aqueles 15 reais. Acabou os 15, acabou os 15, certo? Como que é uma pós-pago? Já é o da linha. Você usa tudo e no final ele te dá o valor que você vai pagar. A mesma coisa acontece com a renda fixa. Pensa lá naquela conta de celular. A pré-fixada, ela é pré-determinada, você não tem surpresa nenhuma, você vai ter o mesmo valor. E a pós-fixada, ela pode mudar, mas é fixa. Você vai ter que pagar aquela conta de telefone no final do mês, porque você usou. Você pode ter usado muito ou pouco. A Selic pode estar alta ou baixa, mas ela vai estar lá, ok? Então, lembra da pós-fixada e pré-fixada, sempre daquela conta de celular. E a híbrida, enfim, para outros índices. Produtos de renda fixa. Exemplos. Tesouro Direto, CDB, LCA, LCI, debêntures, CRI, CRA, lista de câmbio, RDB, fundos, DI e na lanterninha dos investimentos, caderneta de poupança. Tá? É a que rende menos. Todos eles são produtos de renda fixa. Porém, nós, neste exercício, só iremos trabalhar com esses três. Foco. Não dá para pulverizar, isso aqui não é um curso de investimentos, não é uma aula de economia, é coisa para leigo. Então, nós vamos pegar o básico, o mais fácil e o que tem mais no mercado, ok? Só para vocês saberem, nós não vamos nos aprofundar aqui para
formar nenhum especialista financeiro. Nós somos leigos e vamos investir como leigos, devagar, pouco e em poucos produtos. Renda variável. São basicamente ações. O que é uma ação? Papéis que dão direito a uma parte da sociedade de uma empresa. Ou seja, quando você compra uma ação, você fica sócio daquela empresa. Tá? Então hoje, 20 de janeiro, a grande discussão foi o problema lá da Americanas. Quem tem ações americanas é sócio da Americanas. Tá? Quem tem ações da Vale é sócio da Vale. Quem tem ações da Petrobras é sócio da Petrobras. E existem 6 tipos de ação. As ordinárias, preferenciais, unit, que é um mix de ordinárias e preferenciais, blue chips, mid chips e small caps. Mid caps e small caps. O que acontece? Nós não vamos entrar em detalhamento de todas, vamos focar apenas em ordinárias com a sigla ON e preferenciais com a sigla PN. Um dá direito a voto, o outro não dá direito a voto, um dá direito a dividendo, o outro não dá direito a dividendo. É basicamente isso. Não vamos aprofundar mais do que isso, ok? Outro produto de renda variável são os fundos. Exemplos de fundos. O que é? Conjunto de produtos do mercado financeiro selecionado por especialistas. Vamos figurar isso. Fundos são cestas básicas que você compra no supermercado. Fundos é um produto que você compra um pacote daquele mesmo assunto de interesse de um produto específico dentro de uma corretora, dentro de um banco. Por exemplo, o que é uma cesta básica? São alimentos que o supermercado escolhe para você e te oferece. Essa cesta básica custa tanto, vai atender 10 pessoas. Essa cesta básica custa tanto, vai atender 5 pessoas. Os fundos é exatamente isso. Especialistas montam um pacote e te oferecem aquele pacote. Você compra se quiser, partindo do princípio que você não vai ter o trabalho de escolher nada na prateleira. Vai estar ali pronto e você vai levar aquele pacotinho pronto para casa. A mesma coisa acontece com os fundos. Existem 10 tipos. Vamos lá falar sobre eles. Renda fixa, fundos de renda fixa, um exemplo. Aí tem um pouco de tesouro, um pouco de CDB, um pouco de RDB, um pouco de debêntures. Fez um pacotinho, vai fazer um fundo de renda fixa. Isso tem um fundo aqui de tanto. Então, ele vai lá dar o perfil e vai oferecer para você se você quer comprar aquele pacotinho pronto. Fundo de ações, vai pegar um monte de empresa. Vai pegar uma hidrelétrica, vai pegar uma de varejo, vai pegar uma de motores, por exemplo. Fez um fundo de ações, tá? O banco ou a corretora. Fundos imobiliários, depois a gente vai entrar em mais detalhes, multimercado, cambiais, previdência, dívida externa e investimento de cotas. Como isso é um exercício de leigos, nós temos que focar, nós só vamos focar nos fundos imobiliários, os chamados FIIs. Por quê? Não dá para saber tudo. Os fundos imobiliários, especificamente, a gente vai trabalhar porque eles pagam dividendos todos os meses. É como se você comprasse parte de um imóvel, tá? Como assim? Um shopping tem lá 50 lojas. Ele está num fundo imobiliário de tijolo, por exemplo. Então, um shopping inteiro tem 50 lojas, gera 50 aluguéis. É muito caro, às vezes, para ter uma pessoa administrando. Existe um fundo imobiliário daquele shopping. O que vai acontecer? Você vai escolher uma cota e vai comprar uma cota, que significa, por exemplo, a porta de blindex de uma das 50 lojas, que tem fundos imobiliários de R$10, R$20. Então, às vezes, é a maçaneta daquela loja, mas pertence ao shopping. Ou seja, pertence a uma cota proporcional daquele aluguel de todo aquele conjunto que você vai receber. Vamos supor se fosse uma casa, um fundo imobiliário fosse uma casa. Você está comprando, você não tem dinheiro para comprar a casa toda, tá? O que acontece com o fundo imobiliário? Você vai lá e compra uma janela, depois compra outra janela, depois você compra uma porta, depois você compra uma telha, 2 telhas, 3 telhas. E assim você cria ao longo da vida ou ao longo dos anos, você consegue ter o valor de uma casa.
E o que acontece? Qual é o legal do fundo imobiliário? Ele te paga o aluguel pela janela todo mês, pela porta todo mês, pela telha todo mês. Se você tem 2 janelas, uma porta e a telha, você vai receber proporcional aos 3 itens da casa. E isso vai se acumulando. O ideal é você comprar, recebe aquilo, compra outra cota de novo, um pouquinho mais. E assim você vai fazendo o efeito bola de neve. São os fundos imobiliários. Vamos ficar só neles, tá? Para que a gente está fazendo isso aqui, esse exercício? Nós já conversamos no grupo de WhatsApp e eu quero deixar isso bem claro. A gente tem um grupo de amigos fechados, né? É um exercício de longo prazo não, de curto prazo, são 10 meses. Então nós temos 2 perfis de pessoas no grupo, que são os autônomos e os CLTs. Eu, por acaso, sou arquiteta, sou autônoma. Para que eu vou fazer isso em 10 meses? Eu vou me capitalizar para 13º e férias, ou seja, em 20 de dezembro, eu quero sacar esse exercício que a gente está fazendo de investimento e ser o meu 13º e as minhas férias em dezembro. Show? Quem é CLT vai escolher um valor lá para viagem ou meta de curto prazo. Como é que isso vai ser feito? Nós teremos uma dinâmica com cotas de R$2.000. É pouco? Pode ser. Eu quero uma cota? É o mínimo. Eu quero meia cota. Tudo bem, a questão é que a gente precisa montar uma tabela de aportes. Aportes são valores que você vai investir durante 10 meses. Então, nós vamos fazer 10 aportes a partir deste mês. Hoje, dia 20, até dia 30, a gente define o aporte de janeiro. E todo dia 20 no máximo, ou dia 30 no máximo, a gente vai estar fazendo o aporte do mês. Então, nós vamos fazer 10 aportes para poder sacar isso em dezembro. Show? Então, você quer R$4.000 de resultado no final do ano? Ok. Então, você compra 2 cotas, você aporta 2 cotas. Você quer 8.000? Você aporta 4 cotas e assim por diante. Então, vai depender, a gente pegou o mínimo, bem salário mínimo, e como são 10 cotas, pense. Então, você vai fazer aportes aproximados de R$200 por mês. Se você perder, você não vai morrer por causa disso, certo? A ideia aqui é essa. Mas você tem que começar a fazer para você aprender, para você desenvolver isso de longo prazo e fazer aportes cada vez maiores. A gente vai trabalhar com produtos mix de renda fixa e renda variável, dentro de cada perfil a escolher. Você é dono da sua vida, você sabe dos seus riscos, a gente tem um gerenciamento de risco que a gente fala. E aí, dentro do seu GR, dentro da sua empolgação, nós vamos trabalhar Tesouro, CDB, LCA, ações e FI, que eu já expliquei, tá? Então, nós vamos trabalhar com apenas 5 produtos dentro dos investimentos e vamos trabalhar eles de forma mesclada. Como será isso? Vai montar o perfil do investidor. Como a gente vai fazer? O conservador é aquele cara que vai investir 70% na renda fixa e 30% em FI. Se você quiser 100% na renda fixa, porque você não quer perder nada, tranquilo, faça, tá? Mas é o ideal que você trabalhe com o mínimo de renda variável para você aprender, você observar a volatilidade da renda variável sem sofrer muito. Por quê? R$200 você vai trabalhar com 70% de garantia dos seus R$200, ou menos, né? Menos que 200. Você vai trabalhar com 70% de garantia, mas você vai observar como funciona a renda variável numa pequena parte, 30%. Esse é o objetivo, se você for conservador, tá? Se você for moderado, nós faremos dessa forma: metade renda fixa, 50%, 30% em FI, e 20% em ações, para você experimentar uma volatilidade maior em menor proporção, uma volatilidade menor em maior proporção e a renda fixa para te tranquilizar. Então, se é um moderado, você vai aprender todos os dois, mas você não quer arriscar muito, que esses R$2.000 vai te fazer falta no final do ano. Então, você não quer correr risco de perder seus R$200, por exemplo, aqui, você pode perder 100, né? Meio a meio. Então, você corre esse risco? Corre. R$100
vai te apertar no final do mês? Pode te apertar? Ok, então você trabalha dentro desse perfil que você pode não trabalhar dentro desse perfil, mas se R$100 para você tá ok, então você vai dentro do perfil moderado, porque R$100 está garantido dentro da renda fixa, você não perde. E eu vou ficar nesse perfil que é o arrojado. O arrojado ele vai trabalhar com apenas 30% de renda fixa, 30% de FII e 40% em ação. Então observem na imagem, tá aqui a distribuição, é bem equilibrado, mas é o maior, no maior volatilidade. Isso é regra? Não, isso não é regra. Isso é fixo? Não, isso não é fixo. Nós temos que direcionar para alguma direção, né? Nós temos que guiar, direcionar, acertar as velas, né? Para poder navegar. Então a gente está direcionando as velas nessa direção. Vamos trabalhar com aqueles 5 produtos nas proporções de cada um que cada um escolher. Show? E aí a gente conversando dentro do grupo vai ficar fácil. Eu sou arrojado. Quanto que eu vou aportar? O arrojado vai aportar tanto, o conservador vai aportar tanto, o moderado vai aportar tanto. A gente vai fazer as conversas e a gente vai decidir qual é a ação, quanto é o valor, aonde que vai entrar, quanto vai comprar. É isso que a gente vai fazer junto, tá? E todo mundo vai observar. Se todo mundo ganhar, todo mundo ganha junto. Se todo mundo perder, todo mundo perde junto. Lamento. Vai acontecer? Pode acontecer. Mas é bom para aprender, tá? A escolha do perfil, você pode escolher entre o seu. Escolha o seu perfil. Defina o que você quer. Quantas cotas você quer. Que na aula 2 a gente vai fazer essa definição dos aportes, para a gente poder daqui a 10 meses estar colhendo os frutos e os nossos conhecimentos. Então, vamos começar a investir. Te vejo na aula 2. Obrigada por ter ficado até aqui. Paciência. Se você gostou desse vídeo, pode compartilhar com o seu amigo, com a sua amiga, mas o grupo de WhatsApp é restrito aos meus amigos diretos. Se você quiser, pode acompanhar a gente aqui no YouTube, é de graça. Todo mês a gente vai colocar um vídeo. Eu posso até de repente colocar essas aulas mais rápido, de forma mais rápida, mas todo mês a gente vai vir aqui e dar sugestões. A gente não pode dar call, né? Mas a gente vai mostrar o que a gente está fazendo e mostrar os resultados do que nós decidimos, justamente para poder trocar essa ideia. Dar call significa dizer que é hora de entrar em ação A ou B. Isso não pode ser feito. Só analistas com certificações podem fazer, mas a gente pode conversar no grupo de WhatsApp, decidir lá dentro, depois mostrar, nós decidimos isso aqui e o resultado foi esse. E isso a gente pode fazer, tá? De forma livre e, enfim, gratuita na internet para poder se acompanhar, tá bom? Grande abraço, vejo vocês na aula 2.